Centenas de jogos foram lançados para o Nintendo Switch no último ano, mas de todos eles, quais são os que realmente valem a pena você jogar? Cerca de 20 jogos conquistaram as nossas avaliações máximas aqui no canal, que são a Tier S e Tier S+. Sendo assim, juntar todos esses jogos, essas análises em um único vídeo é uma forma de apresentar para vocês os melhores games lançados no último ano para Nintendo Switch. Então, sendo assim, seja bem-vindo ao nosso ranking anual dos top 20 melhores jogos lançados para Nintendo Switch em 2024, incluindo jogos exclusivos, jogos indies e jogos grandes de empresas multiplataforma. Tudo, claro, organizado aqui em capítulos na timeline do vídeo para ficar fácil de você encontrar. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E pra você que acabou de comprar um Nintendo Switch ou tá procurando um jogo novo, esse vídeo é perfeito pra vocês conhecerem os jogos recentes. Quem quiser saber uma lista geral dos melhores jogos, recomendo assistir ao nosso Guia Supremo dos top 250 melhores atualizados até 2023. E é claro, recomendo se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações, porque em breve vamos lançar o Guia Supremo dos top 1000 melhores jogos atualizados 2025 pra Nintendo Switch. Então, pra não perder nenhum vídeo, já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho e vem comigo conhecer esses jogos incríveis. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta pra você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. E agora, galera, é o momento do jogo PlayStation lançado para Nintendo Switch. Pois é, isso aqui é muito interessante. Tá na hora de avaliar para vocês Lego Horizon Adventures. This is gonna hurt. Power hit. Up I go. How do you like this? Boom! You sure it's dead? Galera, esse jogo é inacreditável em muitos níveis, tá? Primeiro que é curioso existir um Lego de Horizon, que é uma versão family friendly da história complexa de Horizon Zero Dawn, né? E também é surpreendente a franquia Horizon estar em um videogame da Nintendo e principalmente estar tão bem, porque esse jogo é lindo demais, galera. É um jogo que tem a sua simplicidade por ser um jogo de Lego, então ele é linear, ele é mais curto e por isso também eu vi muita gente julgando esse jogo mal. Mas é um jogo que na simplicidade ele acaba acertando demais. Os cenários são muito detalhados, os inimigos são ótimas representações do jogo base, o humor do jogo acerta muito no ponto entre engraçadinho, sem ficar infantil demais, mas ainda adequado a crianças. E outro destaque do jogo é a sua variedade de dificuldades, porque sim, no modo mais difícil ele traz o desafio para quem quer desafio em um jogo de Lego. E claro, o multiplayer cooperativo, seja local ou online, é muito prazeroso, então dá para você jogar de dois e isso é ótimo. O loop de gameplay é entrar na fase, fuçar aqui e ali, bater em diversos inimigos e curtir uma história complexa, só que contada de forma simples e engraçada. Ele cumpre bem esse papel. No entanto, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço caro sendo cobrado pela baixa duração do jogo, que vai ficar ali umas 5 horas de gameplay, umas 15 se você quiser fazer tudo, mas deve cair de preço em breve, tá? Inclusive, no Nintendo Barato a gente já encontrou mídia física por bem menos do que isso. Inclusive, se você entrar agora em nintendobarato.com.br e pesquisar por Lego Horizon, vocês vão ver lá o histórico de preço, que ele já chegou a custar R$ 179,90, ele tá com esse preço agora inclusive, e isso é pra mídia física, tá? E esse valor é bem justo. Em termos de performance, ele tem a performance perfeita, vai ganhar nota 5 de 5, e os pontos de destaque do jogo, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards vão pra melhor dublagem, desempenho gráfico, criatividade, conjunto de inimigos, ambientação, direção de arte, diálogo, melhor cooperativo, melhor jogo de aventura
e melhor jogo multiplataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Lego Horizon Adventures no Nintendo Switch é tier S. Então, por favor, traz mais jogos pra Nintendo, Sony. Jogo bom a gente aceita, seja de onde vier. E as ótimas franquias PlayStation cabem muito bem aqui nesse híbrido lindão. Cool new stuff. Let's join Aloy as she embarks on an epic adventure. Agora, amigos, atenção pra esse jogo aqui, porque ele é muito diferente e vale muito a pena vocês conhecerem. Tá na hora de avaliar pra vocês Bakeru. Galera, esse aqui é o jogo mais coelho no Japão possível. Ele é um jogo de aventura, meio plataforma, tipo Kirby Forgotten Land, e com muitas fases colecionáveis e variedade. Ele é um jogo bem completinho mesmo, e é interessante porque o jogo ele é um sucessor de Goemon. Tá ligado, Goemon? Inclusive, ele tem envolvimento dos criadores de Goemon aqui. E ele é um jogo muito Japão também. As fases, elas são cidades do Japão, os colecionáveis têm curiosidades nipônicas, e mesmo o combate do jogo consiste em um par de baquetas de taiko, onde a gente utiliza um botão pra cada mão. Então, tipo assim, bater no jogo é meio que batucar, tá ligado? Os cenários do jogo são muito detalhados e bonitos, o clima do jogo é bem alto astral, o conteúdo é vasto, como eu mencionei, e mesmo a curva de dificuldade dele é maior do que outros jogos da Good Feel, que pra quem não sabe é o estúdio que faz o Princess Peach Showtime ou até mesmo o Yoshi. Sim, é um jogo do mesmo estúdio que faz esses jogos pra Nintendo, tá? Esse jogo é muito, muito bom, amigos. É um jogo Nintendo, só que basicamente publicado por outra empresa e desenvolvido por outra empresa também, mas uma empresa relacionada à Nintendo. Ele tem essa vibe de Nintendo, ele só não carrega o nome da empresa. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo, tá? Porque não é um preço cheio e ele tem muito conteúdo. A performance, no entanto, é uma performance que vai ganhar nota 3,5 de 5, porque infelizmente, não é tão fluido assim. E os pontos de destaque do jogo, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards, vão para novo universo, criatividade e inovação, conteúdo, diálogo, direção de arte, ambientação, direção de gameplay, combate, melhor jogo de aventura e melhor jogo multiplataforma. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Bakeru é nota 8 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S, meus amigos. Esse aqui passou batido pela maioria dos jogadores e também pela mídia, mas fico feliz que você tenha visto ele aqui. Joguem! Bakeru. Tá na hora de avaliar Promenade. Promenade chamou a atenção pelo seu visual, a sua direção de arte, que o fazia parecer um desses jogos fofos e carismáticos, e não que não seja uma ótima direção de arte e um jogo fofo e carismático, tá? Mas, amigos, isso não tá perto de ser o forte do jogo. Promenade topa numa missão que nem a Nintendo topou até hoje, criar um Mario 3D, só que em 2D. E olha que ela já fez o contrário com Super Mario 3D World, né? Que é basicamente um jogo 2D no mundo 3D. Mas enfim, em que sentido que Promenade faz isso? Jogos 2D do Mario são sempre jogos em linha reta. Você começa de um lado, vai até o outro e passou de fase e segue pro próximo. Aí outra linha reta, passou de fase e segue pro próximo, e assim até o fim do jogo. Mesmo jogos inovadores, como o Super Mario Bros. Wonder, ainda funcionam assim. Agora, Promenade, antes da Nintendo, conseguiu transportar a essência de inovação em progressão dos Marios 3D e colocar em um jogo 2D. Eles conseguiram fazer isso antes da Nintendo e isso é louvável, cara. E, mano, ele escolheu logo como referência Super Mario Odyssey, que é um dos menos lineares da franquia. Assim como no jogo do Cap, aqui em Promenade a gente tem um parceiro que a gente pode arremessar, que nos permite fazer truques diversos e juntos a gente vai explorar reinos que são como fases, mas elas não têm meio e nem fim. São reinos, são cidades e no máximo você acha uma porta que te leva para um chefe, mas ele não é obrigatório porque você só precisa de um número certo de colecionáveis, tipo as luas no Mario Odyssey, para liberar a próxima fase e seguir com o jogo. Em Promenade, assim como em Mario 64, todas as fases estão conectadas em uma fase central, que no caso do Mario é o castelo, né? E aqui a gente tem o elevador, onde a nossa missão é chegar no último andar. Até mesmo uma
pitada de Metroidvania esse jogo tem, porque ao longo do jogo a gente vai desbloqueando habilidades que nos permitem chegar onde anteriormente a gente não poderia chegar. E amigos, além da progressão de Mario Odyssey, traduzido em um jogo 2D, aqui também a gente tem aquela criatividade de se criar diversos desafios diferentes para conseguir colecionáveis, para consertar o elevador. E eu não falo de quantidade, eu falo de variedade. Sério, tem de tudo. Trechos de desafios de pulo, puzzle, corridas, chefes. O jogo ele tem tipo umas shrines de Zelda explorando um elemento de gameplay específico. É muito, mas muito variado mesmo. É muito divertido e livre, cara. Você prossegue como você bem quiser, buscando 100% de um reino antes de ir pro outro, ou então já é possível abandonar um que você não gostou e já descobriu o que o outro vai ter de diferente. Você joga como você quiser. Além disso, o jogo tem um visual incrível, como eu já mencionei no começo, uma trilha sonora gostosa e bem relaxante, ouve aí. E essa trilha, ela tem os seus momentos mais chamativos também. Ouve só essa outra aqui. Sim, galera, o jogo tem uma jogabilidade ótima, uma física perfeita. Desafio? Bom, não é a proposta do game, mas até que tem. E não é do tipo que deixa só pra colecionáveis não, tá? Principalmente no pós-game, que adivinha? É igual Mario também. Além de surpresas que são só os caras sendo criativos sem contexto em... eu vou chamar de minigames aqui pra vocês, tá bom? Sem spoilers. E o que impressiona é que esse é o primeiro jogo desse estúdio chamado Holy Cap Studios. E eles chegaram nesse nível de polimento em game design já, cara. Isso que é surpresa. Então tá fácil, né? Motivos pra gostar desse jogo é que ele é um jogo de plataforma que progride e surpreende como um jogo 3D. E motivos pra não gostar é ele não ser um jogo focado em desafio, tá? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo. R$ 92 aí pra um jogo com essa qualidade vale a pena. A performance também não vai ganhar nota 5, vai ganhar nota 4 de 5 porque teve alguns probleminhas técnicos, por exemplo, loadings que ocasionalmente demoravam mais do que o normal, mas pouca coisa e nada prejudicial pra gameplay, tá bom? Em termos de duração, é um jogo mais curtinho, ele tem uma mínima de 5 horas, mas você pode fazer 100% ali com máxima de 15 horas. Em termos de dificuldade, a gente avalia que é um jogo fácil, a não ser que você chegue ali no pós-game. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards vão para polimento, trilha sonora digital, ambientação, fotografia, direção de arte, level design, progressão, direção de gameplay e melhor jogo de plataforma e melhor jogo indie, porque a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Promenade é nota 9. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo se encaixa aqui na tier S. Galera, joguem Promenade. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E agora é a vez do jogo do gato que fez o maior sucesso e felizmente fez muito bonito também no Nintendo Switch. Um jogo que falavam que não rodava e no fim das contas a gente viu que roda sim. Tá na hora de avaliar pra vocês Stray. Apesar de chegar atrasado ao Switch, não dá nem pra ficar chateado com a Annapurna e o estúdio Blue 12, porque esse aqui é um jogo indie extremamente pesado e ele foi entregue em ótimo estado no Nintendo Switch. Os cenários estão lindos, principalmente dentro das casas, o modo portátil tá uma delícia de aproveitar e aquela sensação que o jogo passa com a sua ambientação futurista, sabe, de cidade abandonada, cyberpunk, tá totalmente preservado no modo portátil. Somente uma cidade com luzes demais é que apresenta queda na resolução. E essa ambientação é importante porque, na verdade, ela é o ponto principal do Stray. O gatinho é só o, entre aspas, garoto propaganda do jogo. A sociedade criada ali, ela é intrigante. Você quer saber o que aconteceu pra coisa estar como está e quais segredos estão escondidos nessa história. Os NPCs, mesmo sendo robôs, são muito carismáticos e eles capricham mesmo nos personagens irrelevantes pra história. Então tudo que a gente encontra é interessante de interagir, dialogar um pouquinho e pegar mais uma pista do que pode estar acontecendo com aquele mundo. É um mundo vivo que você como gato quer conhecer, até porque as suas habilidades felinas te permitem explorar esse cenário, embora o jogo não seja de plataforma, porque todos os pulos são programados, você apenas olha, espera aparecer o botão de pulo, aperta e ele pula sozinho. E sim, isso é meio... desapontador em alguns sentidos, porque pô, você é um gato, né? Dá vontade de você pular onde você quiser, mas não é bem assim. Mas Stray, sendo um jogo de 6 ou 7 horas, consegue amarrar bem os seus objetivos para que você não desgrude da tela e curta uma experiência diferente e bem amarradinho. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado. A performance dele ganha nota 4 de 5, o que é admirável no Nintendo Switch, um jogo desse escopo, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards vão para novo universo, ambientação
ambientação, desempenho gráfico, melhor mensagem, melhor jogo de aventura e melhor jogo indie. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Stray é nota 8,5 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S. Simplesmente a espera por Stray no Nintendo Switch valeu a pena. Agora, meus amigos, deixa eu falar um pouquinho pra vocês desse game que é antigo, novo e é muito especial. Tá na hora de avaliar pra vocês Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Surely one such as you will be able to deliver us from the menace of the Archfiend. You must gather the orbs and take them to the shrine of the Everbird. Use my blades to bring peace to the world. Dragon Quest 3 se provou de novo, né, amigos? Esse jogo é um clássico dos JRPGs, ele é uma referência absurda para toda a indústria, principalmente a indústria japonesa, e a Square Enix uniu essa masterpiece ao seu estilo favorito de novos jogos retrô, que é o estilo HD 2D. Essa combinação é a perfeição em si. Galera, os cenários são deslumbrantes, a trilha sonora orquestrada é de arrepiar, o lado remake desse jogo foi muito bem feito, e pelo lado do jogo original, olha, posso dizer que é uma exploração desafiadora pelos constantes combates. O combate em si, obviamente, é o básico dos RPGs de turno, mas ele funciona muito bem. E o jogo tem um ritmo muito gostoso e uma exigência de constante alerta para suas ações, porque dependendo do que você faz, você pode ser prejudicado. Então não fica monótono. É talvez o melhor jogo retrô do ano, simples assim. Ainda faltam algumas opções, tá, no jogo, como deixar os personagens visíveis nos ataques e outras coisas do tipo, mas a sensação final é que bom que esse jogo existe e que bom que aprovaram um remake HD 2D de Dragon Quest 3. Lembrando que esse aqui é o primeiro jogo em termos de história, né, na cronologia do Dragon Quest 1, 2 e 3. Então a ordem da história é Dragon Quest 3 primeiro, Dragon Quest 1 e depois Dragon Quest 2. E em breve vão lançar o Dragon Quest 1 e 2 e vai ter alguma coisa especial para quem finalizou o terceiro, tá? Então já aproveita e joga agora. Em termos de preço versus a qualidade, no entanto, a gente avalia que é um jogo um pouco caro, tá? Porque ele é um remake a preço cheio e ele não está em português do Brasil, infelizmente. Poxa, Square, vacilou com a gente, tá? A performance do jogo, no entanto, vai ganhar nota 5 de 5 aqui, porque ela é perfeita, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, vão para melhor remake, melhor direção de arte, melhor performance orquestral, melhor RPG e melhor jogo multiplataforma. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Dragon Quest 3 HD 2D Remake é nota 8 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S. Agora, meus amigos, é só esperar o remake do Dragon Quest 1 mais 2, que já foi confirmado também para Nintendo Switch. Estamos no aguardo, hein, Square Enix? Só faz a boa de colocar em português dessa vez? Tamo junto. The light will return. Of that I am sure. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Agora, meus amigos, está na hora de avaliar para vocês Ys 10 Nordics. You, lad, are gonna be helping us out. Ys é um pilar dos Action RPGs, é uma série de 1987 e a sua, enfim, 10ª edição honra esse legado. É um jogo de ação rápida, próximo a um hack and slash mesmo, tá? Só que ele é um RPG e essa nova edição tem duas novidades incríveis pra série, pra além da sua temática nórdica pirata, que é bem peculiar, né? Primeiro, é um jogo de dupla, a gente controla dois protagonistas e meio que ao mesmo tempo, não apenas alternando entre eles, mas fazendo eles atacarem juntos quando preciso, tá? E essa é uma dupla muito carismática. A gente controla o já conhecido protagonista Adol e também Karja, que é uma espécie de filha de um rei de uma espécie de comunidade pirata. Eu sei que isso é um pouco estranho, mas é o waifu do ano essa menina, confia. Além disso, o jogo traz um paradoxo de adicionar mecânicas defensivas. Ele quer que você aprenda a usar os botões de defesa. E ele quer que você bata muito quando necessário, mas saiba se defender enquanto os poderosos chefes utilizam seus ataques avassaladores também. O gráfico é aquele Vita HD da Falcon, né? Parece um jogo em HD do PlayStation
PlayStation Vita ali. Mas até que ele é mais bonitinho do que os outros. E a trilha sonora, ela tem os seus pontos altos também. A história, ela tem bons pontos também, mas o bom é realmente a gameplay, a porradaria. Mas o que define esse jogo é que ele é um action RPG que não é apenas porradaria não. Os outros elementos que complementam ele são bons, o que é ótimo também. Em termos de preço versus a qualidade, no entanto, a gente avalia esse aqui como um jogo caro, tá? Porque, sério, a NIS meio que perde a noção e ultrapassa o teto de 299 da Nintendo, sabe? O jogo custa R$315, então sim, é um jogo muito bom, inclusive recomendo que vocês joguem a demo gratuita que vocês podem baixar aí na eShop do Nintendo Switch, mas saibam que é um jogo caro, vale a pena esperar uma promoção. A performance dele vai ganhar nota 5 de 5 e os pontos de destaque do jogo, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards vão para expansão de um universo, trilha digital, combate, melhor jogo de ação e melhor jogo multiplataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Ys 10 Nordics é tier S. Essa série é lendária, amigos, mas também é subestimada. Joguem Ys se vocês forem fãs de action RPGs. You've got my back, right, Shield brother? Let's go, Shield sister! Tá na hora de avaliar pra vocês Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Contendo 3 jogos de Ace Attorney que introduz o novo advogado Apollo Justice, temos nessa trilogia um conjunto incrível de 3 jogos de point and click e investigação que são muito bons, cara. Cada um deles tem uma gameplay diferente, sendo o primeiro mais tradicional e os outros dois introduzindo mecânicas novas pra série. Mas em termos de narrativa, é sempre uma surpresa atrás da outra, com reviravoltas muito impressionantes, cara. Eu sei que é difícil botar fé se você nunca jogou em uma série de jogo de advogado, mas confia em mim, Ace Attorney é bom demais, cara. E uma coisa muito legal de Ace Attorney e que é muito presente nessa trilogia é como a série mescla casos mega sérios e situações angustiantes com o modo lúdico do entretenimento japonês. Em um dos casos, por exemplo, você está investigando um assassinato em um templo religioso e uma das testemunhas é um cara tocando uma guitarra com um design meio sacro, meio death metal, tá ligado? É entretenimento puro, não tem como jogar esse jogo e se entediar. Eu realmente acho que esse aqui é uma das grandes penas da indústria de não estarem em português, cara, porque assim, você precisa ler em inglês e no mínimo entender um pouquinho para conseguir entender a história, que é muito boa e muito engajante. Diferente de outras visual novels, eu acho que a série Ace Attorney, ela faz isso muito bem. Esse aqui, cara, é uma das melhores trilogias, tá? Mas sim, o português faz falta, porque até os segredos para escapar de situações estão em detalhes de palavras e cenas. Você precisa compreender bem o que tá se passando ali, sabe? E o jogo, apesar dele estar num valor justo, quando a gente olha a qualidade do conteúdo, é um valor muito alto para um tipo de jogo que muitos não querem dar uma chance. Mas eu prometo que se você der, você vai gostar. Quem que deve gostar desse jogo? Olha, pessoas que gostam de reviravoltas na história, mídia sobre investigação e tudo isso com uma pitada daquele DNA japonês, com certeza vão amar. Agora, quem não vai gostar é quem queria outros elementos na gameplay, como exploração ou, sei lá, combate. Não é sobre isso esse jogo. Esse jogo é sobre história, sobre o tribunal, que é muito empolgante, a trilha sonora, que é muito boa, e sobre aqueles personagens ali que são muito legais. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia aqui que é um pouco caro, tá? Poderia ser um pouco mais barato pra ser justo. Mas a gente vai ficar ligado aqui no canal nas promoções, então, como eu falei, deixa o sininho de notificações ativado. A performance no Nintendo Switch ganha nota 5 de 5, perfeita aqui. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações pro Coelho Awards vão para melhor coletânea e melhor jogo narrativo e investigação, assim como melhor jogo multiplataforma. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy inclui 3 jogos, que é o Ace Attorney Apollo Justice, o Ace Attorney Dual Destinies e o Ace Attorney Spirit of Justice, que é o mais recente e particularmente o meu favorito ali do trio, tá? São histórias que se complementam. Recomendo jogar as 3 em ordem e esse aqui não ganha uma tier S+, mas a tier da experiência geral que tivemos com esse jogaço é tier S, galera. Também é um dos melhores aí, já fazendo o ano de quem é dono de Nintendo Switch começar muito bem. Agora é hora de festejar, meus amigos. Tá na hora de avaliar pra vocês Super Mario Party Jamboree. The latest game in the Mario Party series takes place on an enormous island resort. Eu sei que muitos acharam Jamboree uma escolha preguiçosa, já que ele é o terceiro Mario Party no Nintendo Switch. Mas simplesmente sendo direto ao ponto, ele aposenta os outros dois e leva Mario Party para um novo patamar enquanto franquia. E tudo isso ainda estando em português do Brasil. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô falando isso. Mario Party Jamboree quer agradar a gregos e troianos. O jogo ele tem os tradicionais tabuleiros e os modos clássicos que os fãs amam, e ele faz isso de
uma forma que resolve o problema dos últimos Mario Parties, que tinham tabuleiros menores e tudo mais. Então é o melhor que a série tem. Só que ele faz isso adicionando uma campanha single player, que foi algo muito pedido e que muitos achavam que nunca daria as caras em um Mario Party. Nesse aqui dá. Além de tudo, ele ainda cria modos para se jogar online com pessoas aleatórias, seja no modo competitivo ou modo cooperativo, o que também muda muito a dinâmica do que se espera de um Mario Party. E esses modos não são apenas modos extras não, cara. É muito divertido. É como se você estivesse jogando, sei lá, um Fall Guys, só que dentro de Mario Party. Os modos online são ótimos. São modos pensados para online, não são apenas você jogar Mario Party nos tabuleiros com seus amigos, apesar de você poder fazer isso também. Com amigos e com aleatórios da internet, tá? Só pra frisar bem. Competitivo e cooperativo. E até mesmo no sistema de controles, o jogo ele se mostra bem versátil. Ele tem minigames que utilizam os controles de movimento sim, igual o Super Mario Party, mas em todos os modos isso pode ser desligado, exceto o modo do jogo que foi feito pensando nos controles de movimento. Então sim, cara, dá pra você jogar com os controles normais, com os controles de movimento, agradando a gregos e troianos. O jogo ele está em português, ele tem mais conteúdo do que nunca, até porque se você desligar os modos de controles de movimento, se você desligar os minigames que usam os controles de movimento, ele ainda tem que ter uma quantidade satisfatória de minigames novos, né? E ele tem. Então no total, cara, tem mais conteúdo do que nunca, tem mais modos de game do que nunca. Se você não tem nenhum Mario Party na sua casa, esse é o jogo que você deve investir. E se você já tem algum Mario Party, considere complementar a sua biblioteca com esse aqui, porque sério, esse jogo merece ser jogado por todos. Tem uma análise completa também de Super Mario Party Jamboree aqui no canal que eu recomendo vocês assistirem. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado, tá? A performance do jogo é perfeita, ganha nota 5 de 5 e é um jogo lindo. E os pontos de destaque do jogo, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, vão para excelência em conteúdo, versatilidade, localização, multiplayer cooperativo, multiplayer versus, jogos party e melhor jogo Nintendo. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Super Mario Party Jamboree é nota 9,5 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S. Fãs da série estão literalmente em festa com o Jamboree. Get your party hats on, because this is gonna be a jam-packed blast! Super Mario Party Jamboree! Agora partindo para um jogo de baralho que tem ganhado o mundo, sendo must play no PC, cara, e até hoje não param de falar sobre ele. E quer saber de mais uma coisa? Ele é atualmente o jogo mais bem avaliado do Nintendo Switch 2024. Tá na hora de avaliar Balatro. Balatro é um roguelike de poker. E é simples assim, mas ao mesmo tempo também não. Ele é basicamente um jogo de poker onde as fases são faça 300 pontos, agora faça 500 pontos, e aí tem um chefe, entre aspas, com alguma condição, tipo faça 800 pontos, mas 3 cartas serão viradas para baixo. Ou então, todas as cartas com naipe de espadas rendem menos pontos, esse tipo de coisa. A sua habilidade em poker em si ajuda muito, mas ela sozinha não será o suficiente para terminar a campanha, ou a run, como a gente costuma dizer em roguelike, né? Você precisa aprender os sistemas de roguelike da coisa, que consiste em montar builds e conseguir multiplicações de pontos. Então, uma jogada como Full House, em vez de dar 500 pontos, dão 200 mil pontos. Sério, dá pra chegar nesse nível. E pra isso você precisa melhorar 3 coisas. Número 1, as cartas do seu baralho você precisa melhorar, adicionando cartas de efeito. Então, por exemplo, em vez de um 8 de paus comum, você coloca um 8 de paus que dá o dobro de pontos. Número 2, as cartas Coringa, que não tem a ver com o Coringa tradicional, o que pode ser utilizado com qualquer naipe número. Essas aqui são cartas de efeito, como todas as cartas com naipe de coração ganham versus 2 no multiplicador, ou então ganha dinheiro se ao fim da rodada tiver descarte sobrando, esse tipo de coisa. Você pode deixar 5 delas ativadas ao mesmo tempo, mas elas não são cartas que ficam com você no seu baralho, você vai encontrando elas ao longo da run, aí você compra e ela dura só até aquela tentativa ou run. E como você pode e deve reunir 5 deles, é essencial criar estratégias pensando em quais coringas somados às quais coringas vão te deixar mais poderoso. Meio deck builder, tá ligado? E número 3, cartas que aumentam permanentemente durante aquela tentativa uma jogada. Por exemplo, como trinca. Aumenta permanentemente a trinca, ou 2 pares, esse tipo de coisa. Então, uma trinca que normalmente dá 500 pontos, você upa pro level 3 e agora dá 700 pontos. E aí no level 5 dá 1000 pontos. Esse tipo de coisa. Então é essencial subir o máximo possível, a maior quantidade possível de jogadas, porque a sua mão é sempre imprevisível. Embora conforme você vai montando a sua build, seja bom você focar numa jogada específica, tá?
Na nossa run bem sucedida aqui, vamos assim dizer, zeramos o jogo, é um roguelike, né? O Flush, que é jogar 5 cartas do mesmo naipe, estava no level 17 já, então tem que upar bastante mesmo. E aí, o melhor é que o jogo ele não para ao vencer uma run. Você desbloqueia, por exemplo, um modo infinito para ver até onde você consegue chegar, desbloqueia novos baralhos, modo desafio, outras dificuldades. A gente só conseguiu vencer uma run após umas 7, 8 horas de jogo, então, cara, fazer tudo no jogo, olha, é tempo, viu? Dá pra dizer que ele é um jogo infinito, até por ser bem arcadezão mesmo, então você pode, mesmo depois de jogar 100%, voltar e tentar bater o seu recorde, por exemplo. Balatro é um jogo realmente criativo, muito bom e muito viciante, cara. É daqueles que você abre o jogo e você passa horas quando você viu. Só que é um jogo de R$45, que cobra isso por ser simples, cara. Ele tem poucas músicas, poucas opções, é um jogo totalmente arcade, ele não tem história, um universo com personagens, nada. É abrir e jogar. É um jogo meio cru, o game design dele é que é genial, mas ele tem apenas isso, game design que é genial e, cara, é isso que a gente precisa pra fazer um jogo bom. Não é à toa que eu me apaixonei completamente por Vampire Survivors no ano passado, que é mais ou menos a mesma coisa. Você não precisa saber poker e nem roguelike pra jogar, embora a experiência em ambos ajude muito, né? Principalmente se você realmente tem experiência em ambos. Dá pra dizer que esse vai ser um dos melhores do ano? Sim, cara, dá pra dizer sim. Só que ele é muito punitivo, porque ele é mais roguelike, like mesmo, sem ser roguelite. Ou seja, morreu, volta do começo. Roguelite, cara, normalmente você guarda um pouco de progresso pra facilitar a sua próxima run. Aqui não, meu amigo. Então não é um jogo que você fica permanentemente mais forte com o tempo, igual é com a DLC de Splatoon, por exemplo, que é mais roguelite, né? No máximo aqui em Balatro, você libera cartas novas que geram rodadas e jogadas novas melhores, mas você precisa dar a sorte dessas cartas caírem na sua run. O início em si é sempre com você mais fraco, então não é um jogo que dá pra dizer, vai jogando aí que uma hora fica fácil. Não, não fica. Você tem que ficar bom como jogador. E essa é a graça dos roguelikes. As pessoas amam esse gênero porque o jogo ele tem que ter uma gameplay genial e você se sente bem porque você percebe que você tá melhorando como jogador, entende? Realmente você vai ficando mais experiente, entendendo melhor o jogo e conseguindo chegar até o final. Motivos pra gostar de Balatro é porque ele dá a roupagem roguelike pra poker e ele te dá dezenas de horas de desafio e emoção. Agora, motivos pra não gostar é a dificuldade pela falta de melhorias permanentes e sentir falta de uma roupagem pra além da gameplay arcade, né? Em termos de preço versus qualidade, a gente avalia que é um bom preço, cara. Um ótimo jogo por menos de R$50 é muito bem pago e muito bem-vindo. A performance ganha nota 5 de 5 naturalmente, mas também não tem nada de pesado aqui, né? A duração mínima do jogo, eu diria que umas 5 horas. Agora a máxima, mais de 100 horas fácil. Em termos de dificuldade, a gente avalia que é um jogo difícil. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards vão para inovação, direção de arte, progressão, direção de gameplay e melhor roguelike e estratégia. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Balatro é nota 9. E resta a pergunta, será que ele consegue terminar como roguelike do ano? Comenta aqui o que você acha. Polychrome and the elusive Negative power. Balatro. Tá na hora de avaliar pra vocês Freedom Planet 2. Freedom Planet 2 é um jogo de plataforma que vem no 8º ano de Nintendo Switch, um console cheio de jogos incríveis de plataforma e mesmo assim ele facilmente se consagra como um dos melhores. Isso é porque ele evolui, cara, um dos jogos que já estava no alto patamar de jogos de plataforma do Switch, que é Freedom Planet, que é um jogo muito bom. Se trata de um jogo estilo Sonic com alta velocidade, fases com caminhos diferentes, colecionáveis, chefes e, claro, rampas para você girar e ser esteticamente maneiro. É um hype, cara, jogar esse jogo. Porém, Freedom Planet 2 evolui muito o elemento de ação do primeiro jogo, tornando esse aqui um legítimo action plataforma, além de quase dobrar o tamanho do jogo e ainda melhorar a pixel art que já era linda. E talvez o melhor aprimoramento seja, na verdade, na variação dos personagens. Agora temos 4 personagens femininas jogáveis, incluindo a Lilac, que é a padrão, a Carol, que utiliza uma moto e deixa a jogabilidade mais dirigida, digamos assim. Temos a Mila, que atira quadrados deixando um jogo quase um Mega Man, e a nova personagem, Mira, que utiliza um cajado de gelo, e essa personagem, meus amigos, é a recomendável, tá? Porque ela abusa da ótima física do jogo, e sendo 100% nova, tem os ataques mais diversos do quarteto. Mas mesmo o trio do primeiro jogo ganhou ataques novos e estão melhores do que nunca. Uma outra coisa que eu gosto muito de Freedom Planet, que eu já gostava muito do primeiro e que continua excelente nesse segundo, melhoraram ainda mais, é que o jogo ele de fato tem uma história,
cara, e é uma história que é legal. E você se afeiçoa àqueles personagens. Então, tipo, entre cada uma das fases, não é só ir direto pras fases. Tem uma ceninha toda dublada. Porque sim, todos os personagens são dublados e eles são muito bem dublados. A trilha sonora do jogo segue sendo muito incrível. Os diálogos são legais. Cara, jogaço, cara, jogaço. Sente só a trilha desse game que é Sex Vibes Intensifies. Ouve isso. Delicioso, né? Agora, esse aqui ainda é um Sonic-like, simples em pixel art? Respondendo, sim, ainda é. Mas talvez ele seja o melhor de todos, mesmo incluindo o próprio Sonic na conta. Afinal, as suas fases, elas são muito diferentes, a sua ação é realmente algo considerável no jogo, a história ela é muito bem contada, a trilha sonora é empolgante, simplesmente não existe motivo para quem gosta de Sonic deixar esse jogão passar. Galera, vocês devem se lembrar um pouco com a minha história com Sonic, né? Eu não gostava tanto assim de Sonic, e eu sempre elogiei muito Freedom Planet. Aí a SEGA foi lá, lançou aquela coleção de Sonic. Eu, depois de já amar Freedom Planet, estar acostumado com essa jogabilidade, porque na minha infância eu não tinha uma afinidade tão grande com Sonic, mas Freedom Planet me abriu isso. Eu fui revisitar os jogos antigos, me apaixonei por Sonic, hoje em dia sou grande fã, jogo todos os games, o mais recente joguei bastante também, então eu posso dizer, cara, Freedom Planet 2 é muito bom, o primeiro é muito bom, mas esse aqui tá, ó, o ápice, meu irmão, muito delicioso esse game. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo. A performance dele no Nintendo Switch vai ganhar uma nota 5 de 5 aqui, cara, simplesmente. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards vão para polimento, expansão de um universo, trilha sonora digital, character design, pixel art, conjunto de NPCs e chefes, personagens jogáveis, atuação, level design, combate, física, direção de gameplay, melhor jogo de plataforma e melhor jogo indie. E a tier da experiência geral que tivemos com Freedom Planet 2 é tier S. Galera, a Galaxy Trail conseguiu chegar no ápice da fórmula de game design que nem foram eles que criaram. Resta agora ao estúdio expandir e fazer um jogo de maior escopo e assim testar os limites do estúdio e dessa franquia excelente que eu espero que o maior número de pessoas possa conhecer. Na moralzinha, galera, joguem Freedom Planet. Agora, meus amigos, deixa eu trazer pra vocês aqui o jogo dos irmãos. O grande retorno de Mario e Luigi pros RPGs. Tá na hora de avaliar pra vocês Mario e Luigi Brothership. Mario! Luigi? Oh, no. Para Nintendo não existe série morta, 2024 provou isso, né? O retorno de Endless Ocean, de Famicom Detective Club e até mesmo Another Code. Mas nesse caso aqui, cara, a desenvolvedora de Mario e Luigi havia falido. E para não deixar a série morrer, a Nintendo pegou a desenvolvedora de Octopath Traveler e ressuscitou o RPG da dupla de irmãos mais famosa dos games. E com isso, a Nintendo retornou com um RPG com as 3 letras maiúsculas mesmo. Esse é um RPG de fato do Mario e Luigi, com um combate que mistura turno com reação em tempo real, raiz mesmo de Mario RPG, de Paper Mario, só que muito melhorado e muito mais dinâmico, traz inimigos que exigem padrões muito diferentes e o que se destaca ainda mais nos chefes, rendendo batalhas simplesmente épicas. A animação e o carisma desse jogo também são muito altas, principalmente pela arte desenhada e os ótimos diálogos e NPCs que a gente conhece. Ah, tudo bem, os NPCs eles não têm lá um design tão interessante assim, mas pelo menos personalidade interessantes eles têm. Além da trilha sonora, que é uma das melhores de toda a série Super Mario, cara. Como eu mencionei, esse jogo ele é um RPG de respeito mesmo, feito por uma empresa bem conceituada. Você tem equipamentos, você tem habilidades, você tem pontos de habilidades, existe uma profundidade muito interessante nesse sentido de roleplay aqui. O problema do jogo é, curiosamente, a sua duração, que acaba sendo longa demais, mesmo RPG sendo um tipo de jogo que costuma ter jogos bem longos. Mas esse aqui passa um pouquinho do ponto, porque a gameplay não consegue se manter. Tem um momento ali que parece um pouco arrastado. Sim, a reta final desse jogo demora mais do que se espera e mesmo após 40 horas você sente que Brothership quase que se recusa a terminar, mas sem entregar o que precisa para manter o jogador empolgado, sabe? É uma reclamação que alguns podem ouvir meio que, ué, o jogo ser longo não é uma qualidade? Nem sempre, né? Ele precisa ser longo, mas sempre bom, né? No final, ele dá uma despencada no interesse e você tem que arrastar um pouquinho para conseguir superar isso. Se você gosta de jogos que sejam o mais longo possível, bom, para valorizar o seu dinheiro, aproveita, mas
mas isso tira o fator redondinho que o jogo tinha antes dessa parte um pouco arrastada, porque o jogo é muito bom. E é por isso que, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo. Afinal, ele dura bastante e é um jogo bom do início ao fim, mesmo que tenha essa parte arrastada, tá? A performance dele vai ganhar nota 4,5 de 5, porque tem locais aí que a fluidez não é tão boa, mas no geral é um jogo impecável. E os pontos de destaque desse jogo, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, vão para localização, performance orquestral, trilha sonora, art style, direção de arte, animação, conjunto de NPCs, diálogos, expansão de universo, conjunto de inimigos e chefes, direção de gameplay, melhor RPG e melhor jogo Nintendo. E a tier da experiência geral que tivemos com Mario e Luigi Brothership é tier S, que Mario e Luigi tenham voltado para ficar dessa vez, porque queremos ver mais dessa série no futuro. E temos agora um dos meus favoritos. Tá na hora de avaliar pra vocês o Escudeiro Valente. Once upon a time, there was a plucky squire named John. Símbolo de criatividade e amor à indústria, o Escudeiro Valente, que já aposentou o nome de The Plucky Squire, já que é o nome em inglês, né, e o jogo ganhou um nome oficial em português, traz uma mecânica única e ambiciosa, enquanto utiliza uma base já conhecida e ainda traz inúmeras referências. Essa base conhecida é um action platformer, no estilo de um Zeldinha ali top-down, ou seja, em 2 dimensões, misturado com em 3D também, se você tiver no livro ou se você tiver fora dele. Esse misto de novidade com tradição e surpresas, está todo amarrado no mesmo gameplay e na mesma história. Como eu falei, o jogo é um claro Zeldinha-like, né? Um espadachim onde a gente joga numa visão de cima, porém, ele é muito mais do que isso. Ele é um personagem de um livro de um conto infantil. E é muito fofa a arte do jogo nesses trechos. Depois de uma reviravolta, o escudeiro acaba saindo do livro e entrando no mundo real. Agora, em um gráfico no estilo realista. E mais do que isso, ele ganha a habilidade de trocar entre os mundos, o que rende mecânicas de gameplays ambiciosas e que ainda bem funcionam muito bem para poder trazer surpresas e momentos únicos, incluindo trechos de plataforma em 2D, assim como em Super Mario Odyssey. O jogo inclui puzzles, ação e muita referência a jogos clássicos de diversos tipos. O Escudeiro Valente consegue amarrar tudo isso em uma única história e colocar essa história no Nintendo Switch. Isso é tudo maravilhoso, porém, o preço a se pagar foi a performance do jogo no nosso híbrido da Nintendo. O jogo não é tão bem otimizado assim, e isso se intensifica quando a gente fala do Nintendo Switch, que é uma plataforma um pouco mais fraca onde o jogo está, mas mesmo no PlayStation e Xbox ele não tem uma otimização tão boa. O problema é que no Nintendo Switch, conforme a gente vai avançando na história, mais problemas de performance vão aparecendo, e por mais que a nossa avaliação do jogo seja alta, se você é do tipo que não se sente bem jogando algo que tenha quedas de frames constantes, talvez na sua avaliação a nota seja mais baixa. Eu acredito que a média do que o jogo oferece supera esses problemas, e eu passo por cima desses problemas de otimização. Afinal de contas, eu tô me divertindo muito com o jogo, apesar deles, mas é importante eu informar vocês que eles existem sim, e o jogo vai dar umas travadinhas perceptíveis. É curioso que o diretor do jogo, James Turner, era um funcionário da Game Freak, que é a produtora de Pokémon, porque assim como em Pokémon Scarlet e Violet, o Escudeiro Valente era para ser um jogo Tier S+, mas que pelos problemas de performance vai cair uma tier. Isso não tira a genialidade do jogo, então se você for tolerante, esse ainda é um dos melhores jogos do ano para Nintendo Switch. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado, porque ele rende umas 10 horas de jogo muito memoráveis. A performance dele, infelizmente, ganha uma nota baixíssima aqui, de 2 estrelas de 5, tá? E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para melhor localização, criatividade e inovação, mecânica de gameplay, mensagem, jogo de aventura e melhor jogo indie. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para o Escudeiro Valente é a nota 7,5 de 10. Essa é a nota técnica, porém, a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é Tier S. Então agora é torcer para que em breve uma atualização saia e deixe o jogo ter o brilho que ele merece no console. Agora tá na hora de falar do jogo mais lindo do ano, que é esse que tem o pôster aqui em cima. É hora de avaliar pra vocês Neva.
Neva é um jogo que não quer ser apenas um jogo voltado à sua arte. O estúdio dele já agradou esse público com o seu jogo anterior, Gris, que era realmente um jogo bem artístico e voltado à arte. Aqui não, agora Neva dá um passo adiante e insere bons combates para que ninguém se sinta mais assistindo ao jogo ou mais apreciando do que jogando em si. E isso não impede Neva de ser ainda um jogo absurdamente forte pelo lado artístico, a começar pela trilha sonora matadora do jogo, que é tocada por uma orquestra que utiliza instrumentos elétricos para criar personalidade na música, e o visual que é o ápice do jogo 2D desenhado. E o impacto no coração que fica após a finalização do jogo. Quem jogou sabe do que eu tô dizendo. Então Neva é sim um jogo artístico, porém ele tem ótimos trechos de combate, excelentes chefes, bons momentos de plataforma e até um puzzle aqui e ali para temperar. O combate desse jogo é curioso porque você tem apenas 3 pontos de vida, mas que a gente consegue recuperar se a gente acertar combos em sequência. Então o jogador sempre se motiva a não desistir e ao mesmo tempo isso torna o jogo não tão fácil quanto parece. A gente sempre tá naquele lance de risco e recompensa. Todas as batalhas são um risco porque a gente pode perder 3 pontos de vida rapidamente, mas também são um desafio que se a gente jogar bem, a gente consegue sobreviver e recuperar esses pontos de vida. Em geral, Neva é um dos jogos mais redondinhos desse ano, sabe? Ele tem versatilidade por ainda permitir a utilização de um modo história, onde fica tudo bem facinho, a gente pode apenas acompanhar essa história linda. Ele é lindo sim, em diversos sentidos, ele tem momentos de muito hype também, ele não tem bugs perceptíveis, nada. O único ponto que dá pra pedir pra Nomada Studios melhorar é a duração do jogo. Neva dura em torno de 4 horas, e se um dia eles conseguirem essa perfeição em um jogo de 10 horas que seja, definitivamente vai ser um 10 de 10 absoluto. Dito isso, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado por Neva. A performance dele é perfeita, ganha nota 5 de 5, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards, vão para performance orquestral, excelência em polimento, trilha sonora, cenários, direção de arte, jogo de impacto, direção de gameplay, melhor jogo de aventura e jogo indie do ano. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Neva é nota 9,5, e a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S. A única coisa que eu posso pedir para vocês é: joguem Neva. Tá na hora de avaliar o Souls-like de caranguejo, Another Crab's Treasure. Já lançamos no canal uma análise completa do jogo baseada na versão de PC e uma gameplay do Nintendo Switch no lançamento, então agora tá na hora do veredito. Basicamente, Another Crab's Treasure é um jogo incrível, mas com grandes problemas na sua versão de Switch. Ou melhor, não são problemas tão grandes assim, mas que acabam se agravando um pouco por se tratar de um jogo mais difícil, que por isso precisa da maior qualidade técnica possível, né? Mas enfim, não são problemas tão grandes. Como um Souls-like, o seu combate ele é desafiador, os seus inimigos eles são avassaladores, principalmente para quem não está acostumado. Se você já tá, talvez você não ache tanto assim, e os seus chefes são marcantes. E como um shell-like, que é como a empresa gosta de brincar, né, porque shell é concha em inglês, e você troca de concha no jogo, né? Enfim, como um shell-like, a mecânica de usar conchas encontradas pelo mapa como escudo e como fonte de poderes é muito criativa e adiciona um tom de novidade necessária para se manter relevante no gênero. Aliás, a palavra criatividade é o que define Another Crab's Treasure. Os cenários, cara, como eles brincam que um objeto para nós serve para outra coisa para eles, é muito criativo. Os poderes de cada uma das conchas, a mistura de Souls com um jogo de plataforma, é tudo muito Nintendo. Inclusive a parte dele ser o melhor jogo de porta de entrada para esse estilo, já que ele é sim um jogo difícil comparando com o indie comum, mas como Souls ele é bem fácil, né? Inclusive tendo diversas opções para facilitar a experiência, incluindo uma escrachada opção de utilizar uma pistola para dar hit kill em qualquer inimigo, até mesmo no Final Boss, tá? Tem essa opção no jogo. Esse aqui é basicamente como se a Nintendo estivesse fazendo um Souls-like. E sem dúvidas, outra coisa muito criativa é o universo do jogo, os personagens, o enredo, e isso é coisa que não é todo Souls-like que traz, ou pelo menos não de modo tão relevante. E aqui, cara, você realmente compra esse universo. Até mesmo uma boa mensagem o jogo traz. Mas sim, a versão de Nintendo Switch é ruim, a resolução é muito baixa e a performance melhorou, mas ainda precisa de mais, mesmo mirando nos 30 frames por segundo.
mundo. Então assim, os updates têm feito diferença no jogo, mas ainda tem algumas coisinhas que eles precisam corrigir. Cara, esse é um jogo recomendação máxima nas outras plataformas, mas no Switch ele é um jogo excelente, mas que você precisa dar uma olhada em como tá a versão de Switch antes de investir o seu dinheiro. E é por isso que a gente tem as nossas séries aqui de gameplays analíticas no canal, tá? É só vocês buscarem aí por esse jogo que vocês vão ver a gameplay tudo direitinho. Beleza, Coelho, mas quais são os motivos pra gostar de Another Crab's Treasure? Ele é um jogo criativo, ele é um bom Souls-like para experientes e uma ótima porta de entrada pro gênero para quem não é experiente. Ele é um jogo dinâmico, divertido e cativante. Agora, quem não deve gostar? Ele ainda é um Souls e pode ser mais punitivo do que alguns jogadores gostariam, né? Ou o contrário, os fãs de Souls podem achar ele muito básico. No Nintendo Switch, cara, pessoas que exigem mais da parte técnica provavelmente não vão gostar também. Dito isso, em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que ele é um jogo justo. A performance vai ganhar nota 2 de 5, tá? Estejam avisados. Em termos de duração, é mínima de 15 horas e máxima de 50 horas. Em termos de dificuldade, a gente avalia que ele é um jogo difícil. Então agora, bora pros pontos de destaque de Another Crab's Treasure, que lembrando, no final do ano temos aqui o nosso Coelho Awards, e essa aqui são as pré-indicações, não significa que ele vai ser de fato indicado até o final, beleza? Vamos lá que tem um monte de coisa. As pré-indicações vão para melhor localização em português, versatilidade, criatividade e inovação, novo universo, música vocal, trilha sonora, character design, cenário, fotografia, direção de arte, conjunto de inimigos e chefes, atuação, mensagem, exatamente, o jogo tem uma mensagem, mecânica de gameplay, combate, direção de gameplay, melhor jogo de ação e melhor jogo indie. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Another Crab's Treasure é nota 7,5. Essa é a nota técnica. E agora a gente entra na tier do jogo, né? Porque temos a nota técnica e a tier, que é a tier da nossa experiência geral com o game. O caso de Another Crab's Treasure é parecido com Pokémon Scarlet e Violet. Ele é um jogo muito bom, com muitos problemas técnicos. Na nota técnica, onde a gente tenta avaliar somente prós e contras, a nota é 7,5. Mas na tier list, que é mais pessoal e reflete a nossa experiência com os jogos e quanto nós o recomendamos, fica difícil não deixar ele numa tier de elite. Ele não merece o tier S+, do Nintendo Switch, mas até olhando pro tanto de indicação que ele teve pro Coelho Awards, fica claro que, assim como o Pokémon, não dá pra deixar esse aqui fora da elite do ano. A gente amou a experiência de Another Crab's Treasure, ele é mais do que a soma dos seus modos de jogo, acessibilidade e tudo mais, e a tier da experiência geral que tivemos com o game é tier S. Tá na hora de eu avaliar pra vocês a Thousand X Resist. Falar sobre jogos narrativos é meio complicado, porque exaltar as melhores partes do jogo é literalmente spoiler o jogo pra vocês. Mas eu não quero fazer isso, então eu vou dividir essa análise aqui em dois. Começando com o mínimo de informações possíveis, e aí quem já se der por satisfeito pode pular aqui pro próximo jogo, vocês sabem, tudo fica organizado aqui no canal, na timeline aqui do vídeo. Eu aviso vocês quando eu começar a entrar em mais detalhes, beleza? Vamos lá com o mínimo. A Thousand X Resist é um jogo de aventura sci-fi focado 100% em história, mas ele tem uma protagonista controlada. Então, no mínimo, você precisa explorar os cenários, encontrar NPCs, encontrar objetivos, esse tipo de coisa. Ele é muito inspirado em Nier Automata, por exemplo, e filmes como Onde Está a Segunda. E ao mesmo tempo ele tem um roteiro inovador que mescla diversos temas como obediência cega, lealdade, manipulação e imigração, por incrível que pareça, além da parte sci-fi com clonagem. Tem também intervenção de forças externas, vamos assim dizer, e muito mais. O jogo é um pacote completo para quem gosta de narrativa de ficção científica e um pacote completo também para quem gosta de jogos narrativos em geral, sendo simplesmente um dos melhores jogos do Nintendo Switch nesse sentido. É isso que vocês precisam ouvir nessa análise. A história dele é profunda e direto ao ponto. Você começa o jogo completamente cheio de dúvidas, meio que como um Attack on Titan, sabe? E aí a cada capítulo você vai ganhando respostas e tendo as suas pernas quebradas, tá? Pelos plot twists. Então fica o aviso, joga sentado porque a coisa aqui realmente vai longe. Todo capítulo é bem forte e tem pelo menos uns 4 capítulos que você precisa de uma pausa para conseguir assimilar o que você acabou de ver. Simplesmente não dá tempo do jogo ficar monótono, é bomba atrás de bomba o tempo inteiro. O problema é que ele não está em português, né? É sempre esse problema assim com os jogos narrativos, mas se você gosta da premissa que eu te falei aqui até agora, calma que eu ainda não vou entrar nos detalhes extras, mas já dá pra você ficar atento no jogo. Continua aí que eu te aviso quando for pra pular. A trilha sonora do jogo é meio techno melancólico, ela é muito marcante, tem personagens muito marcantes, cenários e fotografia
fotografias muito deslumbrantes. Aliás, toda a parte visual desse jogo é bem marcante, tá? E o jogo é relativamente pesadinho pro Nintendo Switch, considerando ele ser um indie de um estúdio estreante. Deu pra ver que os caras se esforçaram nesse port, tá? Ele é um jogo indie bem ambicioso pra quem tá começando do zero. Sem zoeira, esse jogo é elite dos jogos narrativos, não tem erro pra quem gosta desse tipo de game. O jogo já passou de mais de 1000 reviews na Steam e ele tem 97% de aprovação, então não sou só eu que tô elogiando ele aqui pra vocês. Ele tá na lista da IGN dos principais jogos do ano que receberam nota 9 a 10. Ele é de um estúdio inédito chamado Sunset Visitors, mas os membros desse time já têm experiência com outras artes, né, desde filme a música, por isso que eles conseguiram fazer um jogo tão marcante e narrativo nesse estilo. Então eu vou adiantar pra vocês aqui o nosso veredito pra esse jogo antes dos spoilers leves, tá bom? Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um bom preço pra esse game, R$52 ali na eShop do Chile ou 60 na do Brasil, e um jogo incrível, cara, vale a pena com certeza no preço cheio, tá? A performance dele vai ganhar uma nota 4 de 5, porque ainda tem um downgrade bem notável no jogo, e a duração mínima dele é de umas 8 horas, sendo de máxima ali umas 16 horas, dependendo da sua performance ali, de descobrir as coisas e tudo mais, tá? Não é um jogo difícil, então a dificuldade ganha ali uma nota passeio no parque, que é a mais fácil possível, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards vão para novo universo, sound design, música digital, música vocal, trilha sonora, character design, ambientação, fotografia, direção de arte, NPCs, atuação, né, a dublagem do jogo, diálogos, impacto, enredo, melhor jogo narrativo e indie do ano. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para A Thousand X Resist é nota 8,5. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é definitivamente uma tier S, meus amigos. O que significa que esse aqui está na elite dos jogos lançados neste ano. Uma pena o jogo não estar em português, então avalie o seu domínio aí da língua inglesa e opte por jogar ou não, tá? Se o idioma não for uma barreira, não deixe de jogar A Thousand X Resist. Gostou? Então beleza, cara, você pode pular pro próximo jogo já, skipa aí alguns minutinhos ou utiliza a timeline do vídeo aqui pra você pular pro próximo capítulo. Quer saber um pouco mais? Então vamos lá pra alguns spoilers leves que pode te fazer sair de cima do muro pra pegar esse game. Nesse jogo, a humanidade ela enfrenta uma doença que uma força não humana, digamos assim, trouxe. No passado, uma menina imune formou uma espécie de colônia de clones dela, mas elas vivem no subsolo, porque as clones não são imunes como ela, tá? O jogo, ele começa nessa colônia. A nossa protagonista, ela é chamada de Watcher, que em português significa meio que observadora, talvez, porque nessa sociedade de clones não existem nomes, apenas o seu número e, no caso, de 5 delas, né? Existe também uma função, como a de observadora, que é a nossa protagonista, a de curandeira, a de atiradora e algumas outras. Aí a Watcher, cara, ela é encarregada de viajar pelas memórias da chamada All Mother, que é uma menina original que não vive na colônia, ela vive na superfície, em combate com a ameaça da força externa. E por ser a original e somente ela vira os clones, ela é tratada como uma liderança máxima, chegando quase ao ponto de uma adoração divina, assim, pelos clones. E aí, de tempos em tempos, a All Mother convoca algumas das 5 funções para subir até a superfície com ela, só que uma vez que você vai, você nunca mais volta ou nunca mais consegue se comunicar. E eu ainda não vou te explicar o porquê, porque o clima desse iniciozinho ali é tudo muito suspeito, como vocês podem perceber. O jogo ele não tem viagem no tempo propriamente dita, tá? Nessas observações de memórias que você tá vivendo, você explora livremente cenários do passado, mas como Watcher, né? Como observadora, sem aquela coisa de, eu vou conversar com alguém do passado e interferir no presente. Não, nada disso. Você só pode observar essas memórias. Mas é interessante porque uma das mecânicas do jogo é você ir viajando entre essas linhas do tempo e em tempo real pressionar um botão, o que é uma baita conquista técnica do Nintendo Switch, porque você literalmente aperta um botão e você viaja até lá instantaneamente, mudando o cenário e tudo mais, e aí você consegue ver, tipo, de onde veio essa ameaça, a origem da All Mother, como que a colônia de clones se formou, porque não tem mais ninguém na colônia, só que nas memórias da All Mother tem, porque ela é imune e as clones não, né? Aí não dá pra contar mais nada pra vocês, porque vocês não estão preparados pra essa história, amigos. Só confia em mim. É isso, finalizamos, vamos pro próximo game agora. Joguem A Thousand X Resist. Agora, amigos, 2024 foi o ano do Shadow, né? Tivemos filmes, jogos novos, uma DLC super legal de Sonic Cross Shadow Generations, baseada no filme e dublada pelo Keanu Reeves, então assim, teve muita coisa boa, e é por isso que tá na hora de avaliar pra vocês Sonic Cross Shadow Generations. O que
acontece quando você junta um dos melhores jogos de uma franquia e ainda adiciona um novo jogo que também está entre os melhores da franquia. O que acontece é o nascimento de Sonic Cross Shadow Generations. Eu explico. Apesar desse jogo ter sido marketeado como uma remasterização de um jogo clássico, com uma adição de um capítulo, adicional, que é o capítulo do Shadow, a verdade mesmo é que o Shadow Generations, que é esse capítulo extra, é muito mais do que isso. Ele conseguiu se igualar em qualidade ao jogo original, tanto em tamanho quanto em quantidade de coisas para fazer e ainda adicionando um tom mais sombrio e que diferencia esse novo jogo do primeiro. Falar bem de Sonic Generations é meio que chover no molhado. A gente já sabe que é um jogo bom, a gente já fez vídeos aqui no canal sobre ele. E ele é ótimo porque inovou no conceito de revisitar o passado, criando novas fases em 2D e em 3D, baseadas no melhor que Sonic já tinha produzido até então. Sonic Generations, ele basicamente agrada gregos e troianos, porque ele tem a jogabilidade boa do Sonic 2D, com a jogabilidade boa também, inspirado em Sonic Adventures, Ele não é uma coletânea de fases velhas, não. São novas fases inspiradas em pontos memoráveis da franquia Sonic, e isso deu muito certo, e por isso esse é considerado um dos melhores Sonics até hoje. Tudo bem que a remasterização, ela falha em adicionar coisas novas ou melhorias gráficas significativas, inclusive mantendo a taxa de quadro de 30 por segundo em vez de colocar 60 FPS. Porém, para compensar isso, eles adicionaram esse jogo novo, que é o Shadow Generations, ao pacote. Essa segunda campanha, ela utiliza o mesmo conceito de revisitar fases e chefes antigos de jogos do Shadow ou fases de participações dele ao longo dos anos nos jogos, incluindo jogos mais recentes, pós-Generations, Além de também dividir o jogo em fases 3D e 2D. Mas o interessante é que Sonic Frontiers foi uma inspiração para o Overworld, para o mundo aberto do Shadow Generations. E o legal disso é que esse menu do jogo, esse mundo aberto que conecta as fases do Shadow, ele é um jogo em si. E eu amei isso. Inclusive, eu quero que o próximo jogo do Sonic seja, na verdade, um Shadow Frontiers. Essa grande fase do Shadow Generations, por si só, vai se expandindo e adicionando desafios conforme você vai explorando ela e avançando ela. E a adição do jogo do Shadow nessa coletânea não deixa o jogo entediante, porque o Shadow não é apenas um Sonic preto. Ele é mais poderoso e é um experimento científico, o que permite o jogo atribuir poderes malucos a ele. Ou seja, você jogar o jogo inteiro do Sonic Generations e depois o Shadow Generations, ou o inverso, não é entediante porque não é mais do mesmo. Por causa disso, cara, as mecânicas do Shadow são interessantíssimas, com as transformações e a pausa no tempo que aparecem no jogo, além da direção mais psicodélica das fases, que rende cenas absurdas na direção de fotografia e cenário. Eu tranquilamente digo pra vocês que Shadow Generation sozinho já valeria a compra desse jogo, mas além disso, eles ainda adicionaram uma remasterização, mesmo que modesta, de um dos melhores jogos do Sonic até hoje. Tem Sonic 2D, tem Sonic 3D, tem Shadow 2D, tem Shadow 3D, tem um Overworld com exploração que parece Sonic Frontiers. Esse pacote é o melhor Sonic para se conhecer a franquia ou voltar para ela. Então, se você tava procurando um Sonic novo aí para poder jogar, pode pegar esse aqui tranquilamente. Até porque, em termos de preço versus a qualidade do jogo, a gente avalia que o preço cobrado é um valor justo. Fora que tanto no digital, mas também no físico, principalmente, a gente tá vendo várias promoções do jogo já. Inclusive, se você está nos grupos do Nintendo Barato, você já deve ter visto. Se você não tá ainda, entra lá ou no WhatsApp, ou no Telegram, ou no Instagram. Os links estão aqui na descrição. É o nosso grupo de promoções, onde eu mantenho vocês atualizados aí, pra nunca mais vocês pagarem caro em jogos, ouviram? Entrem nos grupos do Nintendo Barato. A performance de Sonic Cross Shadow Generations ganha nota 4,5 de 5. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards, pensando principalmente na parte do Shadow, que é inédita, vão pra level design, exploração, física do jogo, trilha sonora, mecânica de gameplay, fotografia, direção de gameplay, melhor jogo de plataforma e melhor jogo multiplataforma. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Sonic Cross Shadow Generations é nota 9 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier S. Esse aqui é um deleite para qualquer fã da série e é um excelente jogo para adultos e também para crianças. Tá na hora de avaliar para vocês Ace Combat 7 Skies Unknown. Pouco
Poucos jogaram a série Ace Combat, que se trata de combates aéreos que parecem complicados e até são, dependendo da opção de controle que você utilizar. Além do jogo ter sim uma dificuldade presente, né? Porém, essa realidade de poucos jogadores precisa mudar, porque Ace Combat 7 é simplesmente um jogo maravilhoso, amigos. Confiem em mim quando eu digo isso e joguem esse game. O jogo traz um forte candidato ao pódio de melhor gráfico e realista do Nintendo Switch, uma trilha sonora matadora de emocionante e empolgante, diversas fases com missões variadas, desde abate a inimigos, proteção de base ou sobrevivência a terrenos complexos pra voar, e a adrenalina, irmão, sério, ali no talo mesmo, além de um modo online simples pra todo mundo cair voando junto na treta. Treta voadora, hein? É sem dúvidas um jogo de elite nos jogos multiplataforma do Nintendo Switch, principalmente nesse âmbito de adaptações ambiciosas pro portátil da Nintendo, né? É com certeza o melhor jogo de combate aéreo do console e, na verdade, incluindo todo tipo de jogo que é nesse gênero de aviação. Ace Combat 7 Skies ou não é o melhor que tem para Nintendo Switch. Esqueça F-Zero, amigos, joga esse jogo aqui. Tá brincando comigo, pegadinho? Em termos de preço versus a qualidade do jogo, a gente avalia que é um preço justo cobrado. A performance dele ganha nota 5 de 5 e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, que tá chegando, meus amigos, vai para desempenho gráfico, performance musical, sound design, trilha sonora, ambientação e fotografia, multiplayer versus, combate, física, gameplay, melhor shooter e melhor jogo multiplataforma. E a tier da experiência geral que tivemos com Ace Combat 7 Skies Unknown é tier S, galera. Por favor, joguem esse jogaço. Galera, quero ver os comentários de vocês concordando comigo aí sobre Ace Combat 7, porque na análise que a gente lançou aqui no canal completona, foi muito legal a discussão ali nos comentários. Meus amigos, deixa eu avaliar pra vocês Paper Mario The Thousand Year Door. Ele voltou, cara, o remake de um dos melhores jogos do Mario de todos os tempos, incluindo qualquer série do Mario que você queira incluir. Thousand Year Door está no Nintendo Switch, está completamente refeito porque é um remake e está absolutamente lindo, cara. Pra quem não sabe, esse é um RPG por turnos que traz um combate que exige reações em tempo real, seja no ataque para conseguir dar mais dano e criar mecânicas criativas em cada ataque, ou seja na defesa para reduzir o dano causado pelos inimigos. E essa mistura rende bons combates, principalmente contra ótimos chefes. E eu vou te falar, esse é justamente o jogo de combate por turno que quem não gosta de combates por turnos adora. A ação nunca para, tá ligado? E é falando de bons personagens que a coisa sai da explicação pra aclamação, cara. Apesar do bom combate e bom sistema de RPG, o que realmente consagra, cara, o Thousand Year Door como o Paper Mario mais aclamado de todos, e inclusive um dos jogos favoritos de muitos nintendistas, incluindo eu aqui, são justamente os seus personagens e os momentos que a gente vive com eles, cara. Se nos jogos de Mario de plataforma a gente tem vários Goombas, todos eles iguais, nesse spin-off a gente tem uma das melhores interpretações sobre o universo do Bigodudo. Diversos inimigos comuns da série são aqui um tipo de raça, ou seja, de povoado, com suas próprias características, costumes e seu próprio charme, né? Ao longo do jogo a gente vai recrutando um de cada para ser o nosso aliado e vamos nos apegando a eles também, cada qual por uma maneira diferente. E eles são engraçados, eles têm personalidade, eles são profundos, cara. Nunca que você ia imaginar que você ia se afeiçoar a um Goomba. E eu não falo só dos nossos aliados não, cara. Os inimigos que aparecem no jogo, em determinados momentos você até sente pena de estar lutando contra eles. A personalidade dos nossos aliados vão desde um divertido medroso que quer se aventurar para impressionar uma namorada, até uma das coisas mais emocionantes que você vai ver em um jogo do Mario. Se a pergunta é, dá pra chorar em Paper Mario The Thousand Year Door? A resposta é, dá sim. Mas não é só em termos de enredo. Mesmo na gameplay os personagens se destacam, já que alguns inimigos te pregam peças ou simplesmente te colocam em situações muito marcantes. Aliás, marcante é bem a palavra para esse jogo. Ao longo das suas mais de 30 horas de duração, podendo chegar a 50 na busca do 100%, o tempo todo o jogo te deixa uma tatuagem na memória. Esse é um jogo que você não vai se esquecer após jogar. Eu acho que essa é uma das frases mais importantes aqui dessa review. Tem alguns jogos que são bons, que você gosta de jogar e que depois você parte pro próximo game e acaba se esquecendo algumas coisas e tudo mais. E tem outros jogos que são tão marcantes que eles ficam guardados com você por muito tempo. Você vai falar desses games para as outras pessoas. Esse é um desses jogos. E tudo isso, cara, em Thousand Year Door tá embalado em trilhas sonoras que te remetem a outros jogos da série e outros fatores, e por isso que eu digo e repito, esse é um dos que melhor, se não o melhor, interpreta o universo do Super Mario. Talvez você não goste do fator aventura, talvez você não goste da exploração do jogo, caso você esteja acostumado com, por exemplo, sei lá, Paper Mario The Origami King, que tem um mapa maior, uma possibilidade de cenários mais ampla. Esse aqui não, cara. Ele é um jogo de GameCube
GameCube refeito. Ele tem uma escala menor de mundo e ele tem um vai e vem muito grande que pode irritar às vezes. Vocês viram isso na análise completa que eu trouxe pra vocês aqui no canal. Então é bom ter pelo menos isso em mente, apesar de tantos elogios. Um Paper Mario não vai apagar o outro. Mas felizmente a recriação desse game aqui, desse mundo, foi muito bem sucedida no Nintendo Switch. Os visuais estão lindos, a trilha sonora foi refeita com instrumentos reais e ambos deixam esse remake bem à frente da versão original. Infelizmente, mesmo com algumas melhorias de qualidade de vida, o jogo ainda pode apresentar alguns problemas de vai e vem, como eu falei, que cansam o jogador. Um problema da época, já que esse é um jogo de 2002, né, que a gente se livrou hoje em dia, como no próprio Paper Mario The Origami King, e que é basicamente a única ruga no rosto desse jogo, mostrando que ele é sim um jogo antigo. Mas tirando isso, galera, ele é 90% ainda atual, ainda excelente 22 anos depois e muito melhor do que a grandíssima maioria dos jogos que se lançam por aí. Em termos de preços versus a qualidade, cara, a gente avalia que é um valor justo pelo que ele entrega. A performance dele é 5 de 5 no Switch, mesmo sendo um jogo que no GameCube rodava a 60 frames por segundo e aqui roda 30, cara. É um tipo de jogo que, sério, a troca pelo visual mais aprimorado valeu a pena. A duração dele é de mínima ali de umas 30 horas e máxima de 50 horas. A dificuldade, olha, não é um jogo difícil, podemos dizer que é um jogo ali fácil, em termos dos combates e tudo mais. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards vão para melhor remake, desempenho gráfico, melhor RPG, melhor exclusivo e jogo do ano. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Paper Mario The Thousand Year Door é nota 9 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o game é tier S+, galera. Para uma review mais completa, como eu falei, vejam o nosso vídeo dedicado a analisar o jogo, porque lá a gente fala muito mais sobre tudo isso. Agora o próximo jogo, amigos, é simplesmente um dos melhores do ano, tranquilamente, e foi uma das surpresas do ano. Esse jogo realmente merece a sua atenção. Tá na hora de avaliar pra vocês Nine Sols. Os jogos no estilo Metroidvania são geralmente sobre exploração, plataforma, desenrolar um nó no mapa e achar uma saída. Ou então ganhar poderes que mudam totalmente a gameplay, né? Mas Nine Sols não é esse tipo de Metroidvania. Apesar de sim ter um mapa com áreas interconectadas e uma progressão não linear, esse jogo tem um simples objetivo: ter o melhor combate dos Metroidvanias todos. Eu vou te falar, talvez ele tenha conseguido. Se inspirando em Sekiro, onde o poder maior é o Aparo, Nine Sols te coloca contra inimigos poderosos. Chefões sim, mas não apenas eles. Para vencer os inimigos que você luta contra no jogo, decorar o seu padrão de ataque é essencial. E desviar até funciona, mas o melhor mesmo é investir em um bloqueio preciso para que novas possibilidades ofensivas se abram. Então se você gosta de jogos de ação, combate e Metroidvania, é obrigatório esse jogo para você. Além disso, não estamos falando de um jogo que colocou todos os pontos na ação, não. A arte dele é simplesmente linda, como vocês estão vendo aí. Os cenários, os inimigos, o universo do jogo é totalmente instigante com o seu estilo chamado de Taopunk futurista. O design sonoro do jogo também faz a gameplay vibrar na sua alma, os personagens têm ótimos diálogos e eles são carismáticos mesmo, sabe? O jogo ele dura mais de 20 horas, sendo uma experiência completíssima. Olha, se não fosse a má instrução na progressão do jogo, que sim, tem um pouco de problema em relação a isso, assim como é comum em Metroidvanias e até mesmo em jogos da From Software, né? Eles não te explicam muito, eles te tacam lá e você que se vire. Então sim, para alguns isso nem vai ser um problema, mas enfim, para mim se não fosse isso, daria para dizer que esse jogo é perfeito, cara. E é por isso que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um bom preço, não apenas justo. A performance dele vai ganhar nota 4,5 de 5. É quase uma nota perfeita, mas tem sim pouquíssimas áreas onde a fluidez se perde, mas é algo como transições ou cenários com efeitos, nada que atrapalhe a gameplay, ainda bem, né? Afinal de contas, esse aqui é um jogo onde o ritmo do combate é muito importante. E os pontos de destaque do jogo, ou seja, as pré-indicações no Coelho Awards vão para melhor localização, polimento, novo universo, estilo artístico, ambientação, direção de arte, sound design, trilha sonora, enredo, conjunto de NPCs, combate, mecânica de gameplay e direção de gameplay. Além disso, ele foi indicado também a melhor jogo de ação, melhor indie e jogo do ano, porque a tier da experiência geral que tivemos com Nine Sols é tier S+. Um S com estrelinha aí, considerando a qualidade geral e a boa performance no Nintendo Switch. Então dá pra tranquilamente dizer que esse aqui é o indie do ano para esse console.
Me permita apresentar para vocês agora Unicorn Overlord. Já temos uma análise completa desse jogo aqui no canal, mas claro, vou passar pelos principais pontos aqui para vocês conhecerem. Unicorn Overlord busca ser uma renovação nos RPGs táticos, que ultimamente, cara, usam na maioria das vezes combates de turno tradicionais, mas esse aqui não. Ele vai buscar inspiração na série Tactics Ogre, que tinha uma ideia diferente de, em vez de controlar um boneco por vez, controlamos um grupo, uma dupla, um trio ou um quinteto, e embora o embate ainda seja de turno, de certo modo, a movimentação acontece em tempo real. Acreditem, galera, esse aqui é um jogo tático, mas é uma fórmula totalmente diferente de um Fire Emblem, por exemplo, embora ainda seja similar para jogadores do gênero. Por fim, o jogo ainda vai te dar uma caixinha de possibilidades infinitas ao te colocar mais de 50 personagens recrutáveis que representam dezenas de classes de RPG, quase que sem repetições, cara. Quer mais? Você ainda pode ajustar como cada ataque de cada personagem deve funcionar, se o mago deve mirar no personagem com mais HP, ou com menor defesa especial, ou no que está na sua frente, ou se só vai ativar uma magia se o seu HP chegar em 1/4 de dano. É um nível de customização, cara, que se você for se aprofundando nos modos mais difíceis, dá pra quase chamar de programação de batalha, sério. Vale mencionar que o jogo tem 4 dificuldades, com uma 5ª dificuldade liberada ao finalizar, então você pode ter uma experiência mais casual ou um desafio absurdo, mas além do combate, o jogo ele brilha mesmo na sua progressão, te dando um mapa aberto em um estilo HD 2D, e esse mapa não vai te deixar largar o jogo, tornando esse aqui algo extremamente viciante, até porque as batalhas elas ocorrem nesse mundo aberto mesmo, próximo a jogos como Baldur's Gate. E por fim, galera, artisticamente é um jogo impecável. O HD 2D dele é muito detalhado, os combates têm animações desenhadas à mão com o selo do seu estúdio, que é a Vanillaware, e a trilha orquestrada é de arrepiar. Esse game é verdadeiramente Tactics Ogre mais Fire Emblem mais Baldur's Gate. No entanto, ele também falha em algo crucial, que é a sua história. A história não é ruim, só que ela impressiona apenas no detalhamento desse mundo, que é a lore, e também nas motivações e personalidades dos personagens. Mas a narrativa, a jornada em si é vamos nos unir para vencer um vilão, bem genérica, com algumas reviravoltas, sim, mas nenhuma delas vai te fazer cair da cadeira. O lance é que a gente fica tão apegado às motivações dos personagens e aos detalhes daquele mundo, que a história geral de bem versus mal acaba sendo ofuscada por o quão legal ficou acompanhar cada um daqueles personagens. Motivos para gostar de Tactics Ogre é que ele é um dos melhores jogos táticos da era moderna. Motivos para não gostar é a história fraca. Em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo que estão cobrando, e a performance dele no Nintendo Switch ganha nota 5 de 5 mesmo, tá? A duração mínima, umas 30 horas, e máxima de umas 150 horas. Em termos de dificuldade, a gente avalia que é uma dificuldade mediana, porque quando olhamos para o modo normal, lembramos que ela é média, mas você pode alterar e colocar ela como difícil ou treta demais se você quiser, tá? Os pontos de destaque do jogo vão para... Respira fundo que tem muitos. Excelência em conteúdo, polimento, versatilidade, criação de um universo novo, customização, performance musical, música vocal com a música So We Sing. Aliás, editor, faz uma pausa aí e coloca um pedaço da música So We Sing aí pra galera. Top, né, galera? Voltando aqui. Trilha sonora, character design, cenário, estilo de arte e direção de arte, personagens jogáveis, atuação, combate, progressão, direção de gameplay, melhor RPG tático, melhor jogo multiplataforma, e também já é um contender a jogo do ano por causa da tier que ele vai entrar. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Unicorn Overlord é nota 9 de 10. E mais importante que isso, a tier da experiência geral que tivemos com o game é tier S+, galera. Esse aqui entrou para a lista dos Elite do console. E vocês sabem que nós construímos aqui o Coelho Awards o ano inteiro, desde janeiro. E apenas os jogos que atingem a Tier S+, que é a Tier máxima aqui do canal, viram contenders no final do ano para jogo do ano. E esse aqui definitivamente é um deles. Tá na hora de eu avaliar para vocês Prince of Persia: The Lost Crown. Galera,
Galera, eu já tenho uma análise completa do jogo aqui pra vocês no canal, e é essa que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Estou acompanhando esse jogo desde os eventos de preview e trazendo vários vídeos sobre ele. Basicamente, Prince of Persia: The Lost Crown é um Metroidvania e que traz coisas do passado da série Prince of Persia, mas ele se desgarra pra ser algo totalmente novo na franquia, quase como um reboot mesmo da série Prince of Persia. Os jogos do gênero Metroidvania estão no momento onde todo mês sai um jogo novo, e esse aqui não é um jogo inovador no gênero. Porém, nem tudo precisa ser inovador para ser maravilhoso, fantástico, muito bem feito. E é esse o diferencial desse game. Tudo bem não inovar em um gênero exaustivo se você vai fazer um dos melhores do estilo, pelo menos para Nintendo Switch. O jogo é extremamente bem dirigido, tanto que vai ser pré-indicado em um monte de categoria aqui nesse vídeo. A ação dele é empolgante, os trechos de plataforma são exigentes, a história e a ambientação se conectam para deixar toda essa gameplay fazendo sentido, a duração dele é boa, rendendo 20 horas ou mais, além da possibilidade de rejogar nas dificuldades acima, porque depois que você zera, você libera umas dificuldades extras. Além da notícia que temos que eles vão adicionar ainda mais coisas via update gratuito, cara. Então assim, muito carinho foi colocado nesse jogo aqui pela Ubisoft. Entretanto, apesar de 90% de elogios em Prince of Persia: The Lost Crown, tem alguns alertas que eu preciso fazer pra vocês. Eu tenho pelo menos que mencionar como puxão de orelha que o jogo ele tem muitos bugs, e hoje, após um período de lançado, deu pra ver que não é coisa de acesso antecipado ou de plataforma. Ele tem bugs realmente pra todo mundo, e eles estão lançando uns updates colossais que estão melhorando bastante esses bugs, tá? Não são bugs que te impeçam de jogar, nem impeçam ele de ser um dos melhores Metroidvanias, e obrigatório pros fãs do gênero, tá? Porque esse jogo realmente é. Mas fica feio um jogo acertar tanto em 90% e errar justamente nisso. Pelo menos eles estão trazendo esses patches gigantescos aí de updates, então conta isso, cara. Eu particularmente tô tranquilo, mas é bom deixar avisado. Agora, quem deve gostar de Prince of Persia: The Lost Crown? Olha, quem quer um Metroidvania de ação que engaja facilmente, entenda como um jogo que vicia fácil, deve gostar desse jogo. Além também de quem busca um jogo multiplataforma que rode lisinho no Nintendo Switch, deve gostar também. Agora, quem não vai gostar é quem espera uma revolução, ou quem não gostar da repaginada que deram pra um Prince of Persia, só que agora sendo em 2D. Teve gente que preferia que fosse em 3D, aí de repente pode se decepcionar, não sei, cara, mas sério, joguem esse jogo. Em termos de preço versus a qualidade, eu avalio que é um bom preço. O jogo ele custa R$240, ele tá em português, tem demo gratuita disponível pra vocês poderem baixar e jogar, e é um jogo que realmente entrega toda essa qualidade, tá? Agora, em termos de performance, novamente, eu vou dar uma nota 4 de 5. Ele roda muito bem no Nintendo Switch, mas o jogo em si ele tem bugs em todas as plataformas, então eu não posso dar aqui uma performance completa. Agora estão preparados? Porque vem bastante coisa aí. Quero começar aqui com os nossos pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards. Esse jogo ele vai ser pré-indicado aqui em desempenho gráfico, versatilidade, expansão de um universo, performance musical, ambientação, direção de arte, conjunto de NPCs e inimigos, level design, mecânicas, combate, física, progressão e gameplay geral, e também melhor Metroidvania. E a tier da experiência geral que tivemos com Prince of Persia: The Lost Crown é facilmente tier S+, elite do console, galera, um dos melhores jogos Metroidvania que eu já joguei, então ele tranquilamente está na tier S+, não deixem de jogar, mas pelos problemas técnicos, a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Prince of Persia: The Lost Crown é nota 9. Sim, meus amigos, Prince of Persia: The Lost Crown é o nosso primeiro indicado a jogo do ano no Coelho Awards. Pra quem não tá ligado, o Coelho Awards, cara, não é aleatório os jogos que estão sendo premiados. Ao longo do ano, a gente vai fazendo essa premiação acontecer e somente os jogos indicados a jogos do ano foram os que conseguiram a rara avaliação de tier S+. Não são muitos, hein? Vamos ver o que mais vem por aí. Tá na hora de avaliar Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Look out! Who are you? Now let's kill this thing. And so we have... Avaliar a tier desse jogo é muito fácil. O original já foi tier S+, que é a tier mais alta que a gente tá aqui no canal. Só que agora Vengeance corrige algumas coisas do jogo original e traz ainda mais conteúdo, com uma segunda campanha inteira, que no começo traz pequenas diferenças até virar algo realmente grandioso e novo. Traz também melhorias no combate, mais áreas para poder explorar ou interagir com os demônios e personagens do jogo, além de outras surpresas no mapa e muito mais. Foram mais de 50 novidades
novidades que essa versão trouxe, desde grandes coisas até ajustes um pouco menores. Caso você não saiba o que é o original, se trata de um Pokémon do mundo invertido, digamos assim, tá? No lugar de uma fofura family friendly, temos um apocalipse cruel. No lugar de monstrinhos carismáticos que capturamos, temos demônios que negociamos para nos ajudar. E olha, eles cobram por isso, tá? Você tem que conversar com eles e convencê-los a entrar pro seu time, e eles vão pedir desde dinheiro até várias outras coisas. E no lugar de um jogo amigável para todo mundo conseguir jogar como Pokémon, temos aqui um RPG de turno extremamente desafiador, onde o modo fácil na verdade é médio, o modo médio na verdade é difícil e o modo difícil é insano. Adicionalmente, temos uma dificuldade ainda mais fácil nessa nova versão aqui, Vengeance, que pode ser baixada da eShop. Atenção aqui, hein? Se você quiser jogar no modo mais tranquilinho do jogo para poder aproveitar a história ou as histórias maravilhosas que tem aqui, tem que entrar na eShop e baixar o modo Very Easy. Ou melhor, o modo muito fácil, porque o jogo está em português do Brasil, que é uma grande melhoria dessa versão Vengeance que não tinha no Shin Megami Tensei 5 original. E se não fosse suficiente, o jogo ele ainda tem, depois que você zera, um New Game Plus ainda mais difícil se você quiser. A gente jogou mais de 50 horas de história para fazer a avaliação desse jogo em uma das campanhas, tá? Somente uma das campanhas. E isso sendo extremamente linear, sem explorar tanto assim e jogando muito bem, porque a gente tem experiência. Então, no geral, cara, assim como todo jogo da Atlus, vocês podem esperar por 100 horas de conteúdo tranquilamente, e quem quiser realmente espremer o que esse jogo tem, vai passar de 200 ou mais horas. E a boa notícia é que tudo isso tá agora em português, como eu falei, o que não tinha na versão original, então dá pra aproveitar o jogo muito melhor. É sério, galera, esse aqui é top 5 melhores RPGs do Nintendo Switch, sendo que RPG é o estilo que mais lança pra esse console. Simplesmente um jogo essencial na biblioteca de todo mundo. Em termos de preços versus a qualidade, a gente avalia que ele tem um preço justo, tá? A performance no Switch, ela vai ganhar nota 4 de 5 aqui, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para melhor localização, conteúdo e melhor RPG. E a tier da experiência geral que tivemos com Shin Megami Tensei 5 Vengeance é tier S+. Porém, vou trazer uma pequena exceção aqui pra vocês. Na regra do Coelho Awards, os jogos que conseguem a nota máxima aqui do canal, S+, são jogos que concorrem a jogo do ano na nossa premiação. Mas nesse jogo a gente não vai fazer isso. Afinal, o original já concorreu no ano que ele foi lançado, é uma versão melhorada esse jogo aqui, então sim, ele vai entrar pra tier S+, de recomendação. O jogo é incrível, mas julgamos que não é justo ele concorrer de novo no Coelho Awards esse ano como se fosse um jogo completamente novo. Beleza? Ativa o sininho de notificações para não perderem o Coelho Awards em dezembro. Agora, meus amigos, um jogo que dispensa apresentações e que representa muita coisa boa. Tá na hora de avaliar para vocês The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. É o Zelda da Zeldinha, né, amigos? Não tem jeito, já nasceu aclamado. Echoes of Wisdom era, por conceito, um jogo promissor. Ele traz a Zelda como protagonista pela primeira vez em um jogo da série principal, e ele revive os jogos top-down, ou os Zeldas 2D, como muitos costumam dizer. E ele faz isso dando uma aventura inédita para o estilo visual de brinquedo, que foi estreado em Zelda Link's Awakening Remake para Nintendo Switch, né? Então, além do Toy Link, agora a gente tem a Toy Zelda. E mais do que isso, no Brasil, a gente recebe ele como o primeiro jogo da franquia Zelda completamente em português do Brasil. Então ele é um jogo marcante não apenas por sua qualidade, mas por muitos outros motivos. E o melhor é que o jogo não para por aí. O seu chamativo principal é o seu sistema de ecos, que é uma habilidade que permite copiar inimigos e objetos diversos, e então utilizar a seu favor de diversas maneiras. E nessas diversas maneiras entra a ideia moderna de Zelda de deixar o jogador resolver puzzles ou enfrentar ameaças do seu próprio jeito, né, à sua maneira, porque você tem uma quantidade imensa de recursos. É um jogo que favorece a criatividade, que convida o jogador a pensar do seu próprio jeito, e colecionar ecos espalhados no mapa é quase que como colecionar Pokémons. É muito, muito divertido e muito viciante. E faz muito sentido, é como Pokémon mesmo. Você vê um bicho novo, você quer capturar ele, transformar ele em eco e depois botar ele pra batalhar contra os outros bichos do mapa, sabe? Eu quero um jogo de Pokémon nesse estilo agora. Mas além disso, ele traz uma nova interpretação à progressão da franquia. Em vez de deixar todos os objetivos disponíveis para o jogador escolher a ordem, Echoes of Wisdom
tem momentos, tem divisões mesmo. Em um primeiro momento você tem X dungeons que podem ser feitas em qualquer ordem que você quiser, e aí em um segundo momento outras X dungeons, mas são momentos bem separados dentro do jogo, e depois, para o jogo nunca ficar entediante, ele ainda traz um terceiro momento com novidades. A gameplay aqui é muito boa, e o jogo, ele é ao mesmo tempo não linear, né, com essa vibe que a gente tem do Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que você faz os objetivos na hora que você quiser, mas ainda assim sendo linear, porque em outros momentos do jogo você tem que seguir a ordem que ele pede para você. Então ele mantém essa sensação de escolha, enquanto ele cria uma progressão de dificuldade mais planejada também, resolvendo um problema que muitos reclamavam em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. O jogo tem uma ótima trilha sonora, ótimos cenários, ótimos personagens com cenas marcantes, puzzles bem no estilo Zelda clássico. Esse jogo é um verdadeiro Zelda. Não à toa, Echoes of Wisdom, feito pela Grezzo, convenceu o próprio produtor da franquia, Eiji Aonuma, de que a série top-down ainda tem lenha pra queimar, coisa que ele achava que já tinha dado o que tinha que dar. Interessante, né? O jogo é incrível, galera, e é por isso que em termos de preço versus a qualidade, a gente avalia que é um preço justo sendo cobrado, porque o jogo ele dura umas 20 horas e você consegue praticamente o dobro disso se você buscar o 100% e com uma ótima qualidade. A performance dele vai ganhar nota 3,5 de 5 aqui, porque é perceptível as quedas de frame no jogo todo, e os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para o Coelho Awards, vão para melhor localização em português do Brasil, melhor performance orquestral, trilha sonora, ambientação, expansão de um universo, criatividade e inovação, level design, mecânica de gameplay, progressão, exploração, direção de gameplay, melhor jogo de aventura, melhor jogo Nintendo e jogo do ano. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é nota 9 de 10. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tranquilamente tier S+. Esse aqui é o melhor jogo de 2024 para se jogar no Nintendo Switch, ponto final. E se vocês quiserem uma análise completa dele, vocês conseguem encontrar aqui no canal também. Challenge unknown evils and use your wits to overcome obstacles in a story all her own. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ufa! Esse foi o nosso top 20, ou melhor, top 23 melhores jogos do Nintendo Switch em 2024, ou seja, no último ano. Quantos jogos excelentes, né, amigos? Não dá pra dizer que foi um ano vazio de jogos. Aliás, lembrando, convido vocês a acompanharem o nosso ranking de top 250 melhores jogos do Nintendo Switch, que é atualizado até 2023, tá? Essa aqui é a lista de 2024. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui no canal, porque esse ano vamos lançar o top 1000 melhores jogos do Nintendo Switch. Meus amigos. O quê? Se preparem para a lista completa atualizada de 2025 dos melhores jogos de toda a história desse videogame aqui. E claro que para acompanhar mês a mês os principais lançamentos, as principais avaliações, os guias, vem com a gente acompanhar as tier lists, que são as nossas avaliações mensais. Na home do canal vocês conseguem achar a playlist ali das tier lists e também as avaliações únicas, né? Os vídeos únicos que a gente faz de cada um dos jogos. Tem muito conteúdo aqui no canal para você se divertir, para poder ficar por dentro de tudo, então lança aquele likezão para dar aquela moral, se inscreve aí se não tiver inscrito ainda e saiba que a nossa missão aqui é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então muito obrigado por todo o apoio de vocês. Agora sim, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante de tudo e é uma coisa que a gente preza muito aqui na nossa comunidade, então muito obrigado por serem sempre assim. Me sigam nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok e no Instagram, e claro, entre nos grupos do Nintendo Barato, que os links estão aqui na descrição. Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e lá no Instagram, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!